Uma pessoa muito horrível. Soldados russos capturados criticaram o presidente Vladimir Putin em entrevista ao jornal britânico Express em 31 de dezembro, segundo palavras obtidas pelo veículo. Soldados acusaram Putin de não se importar com eles enquanto os envia para a máquina de moer carne criada por ele na Ucrânia, alegando que a incompetência dele está matando milhares. Esses russos não aguentam mais! Os capturados quase se sentem felizes e só querem voltar para casa e continuar suas vidas normais. Mas Putin não permitirá isso. Ele está determinado a tomar a Ucrânia e não vai parar até conseguir ou ser forçado a encerrar sua operação militar especial por uma vitória ucraniana. Se for necessário ser cruel com seu povo para alcançar essa agenda, ele fará isso. É essa crueldade que vamos explorar neste vídeo. Revelaremos as chocantes alegações feitas contra Putin por seus próprios soldados, antes de mergulhar em exemplos de sua insensibilidade e incompetência além da medida na guerra. Vamos começar com a entrevista do Express. Os 2 soldados russos capturados pelas forças ucranianas no final de dezembro acusaram Putin de ser uma pessoa horrível. Essa captura ocorreu após a destruição de toda a sua unidade, com os novos prisioneiros de guerra, ou POWs, sendo mantidos em um local onde tem aquecimento, comida e água. Nenhum deles é considerado necessidade para soldados no mundo de Putin. Voltaremos a esse ponto mais tarde. 2 homens, um de Rostov e outro de Krasnodar, revelam que Putin os trata como ovelhas enviadas para o abate na Ucrânia. Putin tem sido um tirano por 24 anos, conduzindo pessoas como ovelhas, afirma um soldado. Outro acrescenta que o uso inteligente de propaganda pelo líder da Rússia é o culpado por tantos russos não perceberem sua verdadeira natureza. Alguns respeitam seu presidente na Rússia, diz um soldado capturado, mas são influenciados pela propaganda. Quando vi civis sendo mortos na Ucrânia, como é na vida real, fiquei muito surpreso, diz o soldado. O primeiro indício da pura crueldade de Putin surge. Ele não apenas autoriza seus soldados a matarem civis, mas também esconde esse fato de seu próprio povo. Os soldados que se alistam no exército de Putin não sabem que estão matando inocentes, e as cicatrizes desse trauma não preocupam o líder russo. Também não importa quem ele recruta para lutar contra a Ucrânia. Um soldado capturado revelou que sua unidade tinha 30 ex-condenados que escolheram entre lutar e morrer na Ucrânia ou cumprir suas penas. Todos eles escolheram lutar. E o terror encontrado não foi aliviado pelos oficiais comandantes, que não participaram dos ataques aos quais os soldados foram forçados. Fiquei apavorado e comecei a atirar, relata um dos soldados capturados, ao descrever quando as tropas ucranianas os surpreenderam. Uma granada caiu e minha arma travou, e eu gritei, nos rendemos e fomos capturados pelos ucranianos. O comandante que nos treinou não participou do ataque. Ele estava em uma trincheira distante, nos liderando apenas pelo rádio. Os comandantes nunca vão conosco, concluiu o soldado. Parece que Putin deixou claro quem deve morrer nesta guerra. Certamente não são os comandantes e líderes que devem guiar suas unidades para a batalha. Apenas soldados rasos, criminosos nas linhas de frente e soldados considerados descartáveis no moedor de carne que ele criou. A ausência de um comandante evidencia a inépcia estratégica de Putin, já que os soldados russos na unidade não receberão muitas instruções pelo rádio durante o intenso combate. O trabalho do comandante parece ser apenas indicar uma direção e enviar seus soldados para a morte. Essa é a abordagem de Putin para a guerra em resumo. Dos 30 soldados da unidade descrita pelo prisioneiro de guerra, 27 morreram na Ucrânia. Os 2 que revelaram a brutalidade de Putin estão entre os apenas 3 sobreviventes. Esse par de prisioneiros de guerra não são os únicos soldados russos a expor a crueldade de Putin. Em 12 de maio de 2024, um fuzileiro naval da 810ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda da Rússia revelou que a estrutura de comando criada por Putin não é adequada para a Ucrânia. Agora um prisioneiro de guerra, o fuzileiro naval revelou que sua unidade estava mal preparada para o combate em Kursk. Segundo ele, após assinarem o contrato, foram enviados para Kursk para treinamento, onde passaram 2 dias preparando, construindo uma padaria e limpando a área. No geral, não houve preparação adequada. Apenas dispararam 2 revistas. Isso demonstra novamente a incompetência estratégica de Putin.
que, em vez de ter suas tropas adequadamente fortificadas, as tem executando tarefas desnecessárias, sem atenção à necessidade de estar pronto para a batalha. A insensibilidade de Putin em relação à guerra que iniciou leva a mais soldados russos mortos. Uma forma diferente de crueldade. De acordo com um prisioneiro de guerra russo, as estruturas de comando e os comandantes são muito ruins. O comandante apenas diz: vá. Não há volta. Se voltar, será eliminado imediatamente. Putin não apenas nomeia comandantes que não lutam ao lado de suas tropas em situações difíceis, mas esses mesmos comandantes têm ordens para matar soldados russos que tentem recuar. Não há táticas nem sobrevivência para lutar outro dia. A cruel realidade para tantos soldados russos é que seu único trabalho é avançar sob a punição de morte. Segundo prisioneiros de guerra, a abordagem bárbara parece ser a única que Putin tem para a guerra. Até agora, vimos exemplos de como a falta de tino tático e crueldade de Putin levou seus próprios soldados a expor o líder da Rússia pelo que ele é. Agora, vamos analisar o que isso significa para os russos que ainda lutam na Ucrânia e os 835 mil que já se tornaram vítimas da brutal guerra de Putin. Primeiro, o moedor de carne. A crueldade de Putin o fez abandonar qualquer estratégia, simplesmente lançando seus soldados contra as defesas da Ucrânia em ataques de ondas humanas. De acordo com Alicia Kearns, membro do parlamento britânico, ele trata suas tropas como carne para canhão. O moral russo tem sido baixo há muito tempo, resultando em uma linha de frente dependente de condenados, soldados estrangeiros, rações e armamento antigos, além da ameaça de fuzilamento por covardia. Todas as confirmações das reivindicações do prisioneiro de guerra russo, o secretário de Defesa Sombra no Reino Unido, James Cartledge, também aponta que Putin tem pouco respeito por qualquer pessoa envolvida na guerra que ele começou. Os relatórios da linha de frente na guerra, não provocada de Putin, sugerem que ele tem pouco respeito pela vida humana, seja civil, militar ucraniana ou de suas próprias forças armadas. Essa desconsideração explica por que Putin envia seus soldados para morrer em ataques fracassados contra posições ucranianas. Mas há outro fator em jogo. O moedor de carne está funcionando lentamente. Ao final de 2024, a British Broadcasting Corporation informou que a estratégia de moedor de carne de Putin permitiu à Rússia conquistar 1.460 km² de território na Ucrânia e na disputada região de Kursk. Conquistar esse pequeno território custou um número massivo de vidas, com a Rússia perdendo até 1.523 soldados por dia até o final de novembro, segundo o relatório. Pior para os russos no campo de batalha, não há sinais de que Putin mudará sua abordagem em 2025. Segundo um funcionário ocidental anônimo que falou à British Broadcasting Corporation, é provável que os russos sigam tentando esticar as forças ucranianas usando massa para sobrecarregar posições defensivas e obter ganhos táticos. Usar massa é uma maneira educada de dizer que Putin pretende empurrar ainda mais seu povo para a morte, pois sua única estratégia envolve usar a vantagem de mão de obra da Rússia. O líder da Rússia não tem uma fonte infinita de pessoas. No entanto, ele tem acesso a mais mão de obra. Até 46.186.000 pessoas aptas para o serviço versus 12.731.000 na Ucrânia. Putin também está contratando mercenários estrangeiros e aceitando milhares de soldados norte-coreanos para reforçar suas tropas. Para o líder russo, a quantidade de soldados que pode enviar ao fronte parece ser mais importante que o equipamento militar. A lógica cruel é que mais soldados significam mais pessoas para absorver a munição ucraniana, dando aos sobreviventes a chance de romper as defesas inimigas. Essa abordagem terrível e assustadora é mais evidente na Estrada da Morte. Em 10 de janeiro, a Newsweek relatou em um vídeo do ex-conta War Monitor Clips que ele mostra uma estrada perto de Pokrovsk, o último alvo de Putin em sua tentativa de tomar a região de Donetsk da Ucrânia. As imagens, aparentemente filmadas por uma câmera de painel em um veículo todo-terreno, revelam evidências de diversos ataques russos mal sucedidos ao longo desta estrada. Veículos abandonados e corpos de soldados russos feridos e mortos são vistos espalhados pela rodovia. Todos foram destruídos no caminho para o que alguns chamaram de cidade-fortaleza ucraniana. Descobrimos depois que o homem dirigindo o veículo todo-terreno e gravando o vídeo é russo, percorrendo a estrada desesperadamente para escapar de um drone ucraniano que o persegue.
O vídeo acaba com uma explosão, possivelmente de um projétil de artilharia ucraniano, e o motorista do veículo todo-terreno exclama que está ferido. Mais contexto sobre as imagens da Estrada da Morte vem do repórter de guerra alemão Konstantin Flemisch. Ele explica que a Rússia está atacando a estrada pelo flanco sul, provavelmente para tomá-la e cercar a cidade-fortaleza de Pokrovsk, preparando um ataque posterior. Segundo Flemisch, o problema é que Putin está usando as mesmas táticas antigas para tentar conquistar a Estrada da Morte. Os muitos veículos destruídos e corpos no chão vistos nas filmagens da câmera do painel são evidências de que Putin tentou atacar esta estrada muitas vezes antes. Ele enviou ondas de unidades mecanizadas e de infantaria para a morte. Quando as ondas não funcionaram, ele enviou ainda mais, demonstrando cruelmente o pouco que se importa com seus soldados. Não há consideração em buscar uma estratégia diferente e nova rota para Pokrovsk. O líder russo só pode ordenar que seus soldados ataquem a entrada mais óbvia da cidade porque acredita que a abordagem de moer carne, que lhe rendeu pedaços de território em 2024, funcionará aqui. Flemisch também menciona outros aspectos das filmagens que evidenciam a crueldade de Putin. Ele pode estar correto. Pegue o homem filmando enquanto ele pilota o veículo todo-terreno, por exemplo. Ele olha constantemente para o céu, tentando desesperadamente acompanhar o drone ucraniano que o persegue. O fato de Putin estar fazendo isso mostra que ele enviou esse soldado alegremente para a morte, sem proteção contra os drones ucranianos que ele sabe que estão destruindo suas tropas. O soldado está totalmente exposto, assim como milhares de outros que Putin enviou para a morta na Murray. A armadura não necessariamente ajudaria o russo em fuga. A câmera de painel mostra veículos blindados destruídos em uma cena que Flemisch descreve como semelhante aos filmes Mad Max. Há muitos desses veículos destruídos à beira da estrada. Essas são evidências de que o piloto do veículo todo-terreno não é o primeiro russo a percorrer essa estrada. Muitos vieram antes de Putin, e mais virão, já que ele apenas envia mais soldados para tentar derrubar as defesas de Pokrovsk na Ucrânia. As imagens revelam a máquina de moer carne de Putin em ação, corroborando relatos de prisioneiros de guerra sobre ele. O líder russo não se importa com eles e não tem estratégia além de avançar, independente do custo. Então, há corpos ao longo daquela estrada. Flemisch mostra o que parece ser uma maca abandonada, possivelmente com o corpo de um soldado russo na Estrada da Morte. O vídeo mostra diversos corpos abandonados no chão, um microcosmo da abordagem de Putin para os heróis de guerra mortos de seu país. Ele não se importa o suficiente com eles para fazer suas tropas recolherem os corpos dos camaradas caídos. Isso tem sido uma tendência na abordagem de Putin quase desde o início de sua operação militar especial. Em maio de 2022, a British Broadcasting Corporation relatou que soldados russos que falharam na tentativa inicial de Putin de tomar Kiev ainda eram encontrados espalhados pelos campos e estradas que levam à cidade. Os restos desses soldados continuavam sendo encontrados semanas após a incursão de fevereiro de 2022, com a Ucrânia enviando equipes militares para recolhê-los. De acordo com a British Broadcasting Corporation, um corpo foi enterrado em uma cova rasa onde um cachorro o encontrou. O soldado morto era um dos 137 empilhados em 2 grandes vagões que a British Broadcasting Corporation relatou em um único dia. Muitos nunca voltariam para casa. Apenas aqueles com alguma identificação têm chance de serem devolvidos às famílias na Rússia. E em alguns casos, a Rússia está ativamente evitando coletar corpos, porque Putin não quer que eles voltem para suas famílias. Em 5 milhões de rublos, Putin decretou que famílias de soldados russos mortos na Ucrânia receberão 5 milhões de rublos. Isso equivale a cerca de $51.800, com Putin usando o decreto para promover boa vontade internamente. Mas parece que Putin pode estar ordenando a seus soldados que não devolvam os corpos dos mortos para seu país de origem. Polina Cherkosova, uma mãe em luto, relatou à Radio Free Europe que seu filho Mikhail morreu em Bakhmut em junho de 2023, após apenas 2 meses e meio na Ucrânia. Mas até julho, ela ainda não havia recebido um corpo. "Eu não peço mais nada", ela disse. "Apenas me traga o corpo." O comandante do pelotão expressou arrependimento e solidariedade, mas afirmou que não enviaria seus homens para resgatar o corpo devido ao combate em andamento.
O comandante do pelotão contou à mãe do soldado que viu pelo menos 20 corpos russos espalhados na última missão. Nenhum havia sido recuperado. Provavelmente nenhum deles seria dispensado. O comandante do pelotão pode ter estado certo. A impossibilidade de resgatar Mikhail devido aos combates em Bakhmut acaba sendo vantajosa para Putin. A falta de um corpo significa que não há prova de que Mikhail morreu, o que também significa que ele não precisa pagar mais de $50 mil a uma mãe em luto. É crueldade repetida. Putin tem tão pouco respeito por seus soldados que os envia para a morte sem se preocupar em recuperar seus corpos, e ainda se beneficia por não ter que pagar às famílias o dinheiro prometido. A situação dos soldados russos não melhorou em 2024. Em outubro, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse que a Rússia matou muitos russos. Muitos soldados russos mobilizados foram mortos pelo próprio exército russo, por terem medo de atacar e serem baleados ou feridos. Eles recuaram e depois foram mortos pelo próprio exército. Novamente, vemos as estruturas de comando que Putin estabeleceu e que os prisioneiros de guerra russos mencionados anteriormente no vídeo denunciaram em ação. Se esses soldados morrem pela Ucrânia ou pelos próprios russos, pouco importa para o líder da Rússia. Os corpos dos soldados russos são deixados para apodrecer no chão, indicando que Putin não se importa mais com as tropas que envia para a morte ou tem seus próprios homens matando por ele. A situação é extremamente cruel. Soldados russos são forçados a avançar constantemente, enfrentando a morte caso tentem recuar. Eles estão sendo enviados para a batalha sem qualquer proteção, como o infeliz piloto de veículo todo-terreno demonstrou, e seus próprios comandantes se recusaram a participar do combate. Putin criou um moedor de carne na Ucrânia, e quando milhares de seus soldados inevitavelmente morrem, ele nem sequer ordena que recolham seus corpos para enviar para casa. Fazer isso custaria a ele dinheiro que não quer dar às famílias dos soldados, apesar de ter prometido a eles. Há outro aspecto da crueldade de Putin que ainda não abordamos. Lembra quando falamos anteriormente no vídeo que retomaríamos o assunto de como comida e água são luxos que muitos soldados russos não têm? Isso não foi exagero. Outro aspecto da crueldade de Putin é que ele não dá aos seus soldados comida suficiente para sobreviver nas linhas de frente. Em certos casos, ele restringe o acesso à comida como punição para os soldados que não seguem suas táticas ultrapassadas de onda humana. O problema alimentar da Rússia é mais um que existe desde o início da Operação Militar Especial. Em novembro de 2022, a Euronews Weekly relatou que a situação era tão ruim para os soldados russos na linha de frente que recorreram a comer animais de zoológicos por falta de rações necessárias durante o combate constante. Ocorreu ao menos um saque a zoológicos na vila de Yampil, situada na região de Donetsk, Ucrânia. Moradores da vila disseram que russos invasores comeram os bisões, cangurus e avestruzes deixados no zoológico. Ossos foram espalhados por toda parte. Até os lobos foram alvo, como apontou um voluntário ucraniano chamado Vitali. A situação com os lobos é terrível. Dizem que eram mansos e morreram segurando a tigela vazia nas patas em recintos fechados. Só encontramos esqueletos, ele diz. Abater animais dóceis é um ato de desespero. Aproximando-se de dezembro de 2023, mais soldados russos capturados relataram aos inimigos ucranianos que estavam com tanta escassez de alimentos que precisaram esticar ao máximo o pouco que tinham. Um prisioneiro de guerra relatou que diluiu uma lata de carne ensopada com água do rio Dnipro, alimentando-se disso por uma semana. Então existem as fossas de fome. Em junho de 2024, surgiram notícias de que comandantes russos estavam jogando tropas desobedientes em fossas, deixando-as morrer de fome por dias, supostamente para reeducá-las. Neste caso, reeducação provavelmente significa levá-los ao desespero, para que estejam mais propensos a participar dos assaltos em massa de Putin. Segundo o Centro Nacional de Resistência da Ucrânia, por infrações mínimas, eles são detidos, privados de comida e água, para que reflitam sobre sua missão em condições especiais. Aqueles que acabam nos poços de fome muitas vezes são forçados a se tornar tropas de assalto ao sair, significando que os russos estão morrendo nas linhas de frente. Recusar-se a lutar ou questionar as ordens de um comandante é suficiente para ser jogado em um desses poços. A crueldade é abundante no exército de Vladimir Putin.
Fome, comandantes indiferentes aos soldados, apenas os enviando para uma morte quase certa, sem interagir além disso. O desprezo insensível de Putin por seu próprio povo, evidenciado pelo moedor de carne, mostra que sua guerra contra a Ucrânia também é uma guerra contra os russos recrutados para essa luta desnecessária. O que você pensa sobre todos os exemplos da crueldade de Putin? Você se surpreende que o líder da Rússia trataria seus soldados assim? Por que Putin parece ter como única tática enviar seus soldados para o abate contra a Ucrânia? Deixe seu comentário com ideias e valeu por assistir.